Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Alexandre Pinheiro. Nesta quinta-feira, dia 18 de abril, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São João, no capítulo 6, versículos 44 ao 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, o magistério da Igreja Católica nos ensina que a Igreja vive da Eucaristia. É um dos títulos de uma encíclica do Papa João Paulo II, Ecclesia de Eucaristia. O sacramento da comunhão da Eucaristia é o cume e o ápice da vida cristã, é o nosso momento de maior intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento no qual nós participamos da mesa do pão e da mesa da palavra. Essas duas mesas fazem parte da Eucaristia, que é uma palavra de origem grega, que significa ação de graças. Nas nossas vidas, nós devemos fazer ação de graças a Deus, agradecendo pelo dom da existência. Tudo aquilo que nós temos vem de Deus, sobretudo a nossa vida, a nossa criação, nossa existência e a nossa redenção. Tudo isso nós devemos ao Senhor Jesus Cristo. E não há uma maneira mais excelente de prestar o nosso agradecimento, o nosso culto em espírito e em verdade, do que através da participação na Eucaristia. É nela que nós recebemos o pão vivo descido do céu, que é o próprio Jesus Cristo. O beato Carlos Acutis, esse santo do bem-aventurado Carlos Acutis, esse santo de calça jeans do século XXI, adolescente, ele fazia um apostolado, uma evangelização através das redes sociais, divulgando os milagres eucarísticos. Milagres, por exemplo, como o de Lanciano, no qual há quase 1000 anos atrás um sacerdote, celebrando a Eucaristia, viu o pão se tornar carne do miocárdio, do coração, e o vinho se tornar verdadeiramente sangue coagulado, que estão preservados na Itália, na cidade de Lanciano, perto de San Giovanni Rotondo, para que todos possam ver e ter a certeza de que a cada Eucaristia acontece esse milagre pela força do Espírito Santo. Em cada Santa Missa acontece então um memorial de tudo aquilo que Jesus foi e é, e aquilo que ele nos transmitiu através do Evangelho. É o que nós chamamos de anamnese. Há também uma invocação do Espírito Santo sobre as espécies eucarísticas do pão e do vinho, que se tornam verdadeiramente corpo e o sangue do Senhor Jesus, sua alma e divindade, agora oferecidos a nós em comunhão. E finalmente, na Eucaristia nós fazemos também doxologia, ou seja, glorificamos a Deus Pai no Espírito
por meio do seu Filho Jesus. Por Jesus, no Espírito, rendemos glórias a Deus Pai. Então, dessa maneira, Deus Pai, pela força do Espírito, envia Jesus ao mundo, e Jesus, no Espírito, nos apresenta a Deus Pai numa obra de glorificação, como ele fez nas últimas palavras no alto da cruz, no Monte Calvário: a ti, ó Pai, entrego o meu Espírito. Tudo isso acontece em cada Eucaristia, no nosso louvor de ação de graças. Que nós possamos sempre participar dessa mesa do pão e da palavra, que é a Santa Missa. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.